e acender neles o amor com um fogo abrasador. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles o Espírito Santo e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, presentes nesta Igreja Matriz de São José Operário, igreja que por diversos anos tinha por título Igreja do Divino Espírito Santo. Caríssimos irmãos que nos acompanham através das mídias sociais. Na primeira leitura, nós ouvimos dos Atos dos Apóstolos a narração do primeiro Pentecostes. Ouvimos que, mesmo estando presentes pessoas de várias nações da terra, todos ouviam a mensagem do Evangelho em sua própria língua. É exatamente isso, amados irmãos e irmãs, que faz o Espírito Santo. Ele, do diferente, ele faz a unidade. Do vário, ele faz o único. Do diverso, ele faz o semelhante. O Espírito Santo, vindo em Pentecostes, ele repara, ele conserta aquilo que a humanidade havia causado na Torre de Babel. Sabemos que a existência de várias línguas se deve ao fato do ser humano ter afrontado a Deus, tentando construir uma torre para assim realizar a sua fama, para assim tomar o lugar de Deus no mundo. E Deus confunde a linguagem daqueles homens. Agora, o Espírito Santo, vindo sobre os apóstolos, repara e, portanto, faz com que de todas as línguas exista apenas uma língua, a linguagem universal do amor. O Espírito Santo, amor de Deus, ele faz com que todos nos entendamos e nos entendamos falando a mesmíssima língua do amor. Conta-se na vida de Irmã Dulce que certa vez ela recebeu a visita da Madre Teresa de Calcutá. Nem Madre Teresa falava português, nem a Irmã Dulce falava inglês ou alguma língua conhecida da Madre Teresa. E, no entanto, as duas passaram um longo período em conversação, um longo período conversando juntas, sem a presença de nenhum intérprete.
Elas foram capazes de se entender porque ambas compreendiam a linguagem do amor e, por isso, pela ação do Espírito Santo, eram entendidas mutuamente. Às vezes, e nós experimentamos isso com tanta frequência na nossa vida, às vezes nós sofremos tanto pela falta da comunicação. Às vezes nós dizemos uma coisa e somos entendidos diversamente. Às vezes queremos falar algo e quem nos escuta entende quase que o oposto. Isso se dá porque ainda não colocamos em prática o dom do Espírito Santo. Isso acontece porque nós, fechados à graça do Espírito Santo, não falamos a linguagem do amor, mas usamos nossas palavras e elas causam confusão, elas causam dificuldades, se queremos ser entendidos por todos. E mais ainda, se quisermos que a mensagem do Evangelho seja acolhida por todos, devemos falar a linguagem do amor, que é a linguagem do Espírito Santo. O Evangelho de hoje, se nós colocássemos ao lado da primeira página da Bíblia, no livro do Gênesis, onde conta-se a criação do homem, nós poderíamos perceber que existem vários pontos de semelhança, porque o Pentecostes é a recriação da humanidade. Assim como Deus soprou naquele boneco de barro e lhe deu vida, agora Cristo ressuscitado sopra sobre os discípulos para que eles, a partir daquele momento, seja o início de uma nova humanidade. Seja o início não mais do homem pecador, mas do homem divino. Não mais do homem que se revolta contra Deus, não mais do homem que dá as costas a Deus, não mais do homem que prefere ouvir a serpente, o mais astuto de todos os animais, do que ouvir o seu Deus Criador, que todas as tardes passeava com ele no jardim. Agora é a criação de uma nova humanidade, do homem criado para o louvor de Deus, do homem criado a partir do lado aberto de Cristo na cruz. Por isso Cristo sopra sobre os apóstolos e diz: recebam o Espírito Santo. Nós, amados irmãos, não deveríamos jamais repetir aquela frase: nós somos assim, nós somos frágeis, assim nós somos criados. Não, nós fomos recriados com o sopro do Espírito Santo para vivermos a novidade da criação. Por isso cantamos no Salmo: quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras, e que sabedoria em todas elas. Se tirais o vosso respiro, se tirais o vosso espírito, elas perecem e voltam para o pó de onde vieram. Mas enviais o vosso espírito, e elas renascem, e a terra é renovada à sua face. Sim, caríssimos irmãos, se deixarmos que o sopro do Espírito, que recebemos no batismo, que recebemos na confirmação, que recebemos nos sacramentos, se deixarmos que o sopro do Espírito opere em nós uma nova criação, seremos novas criaturas, capazes de renovar a face da terra, capazes de, com sua ação, renovar o mundo, tantas vezes alheio ao Espírito Santo, tantas vezes envolto em trevas, tantas vezes distante de Deus.
este mundo, nós não devemos nos contentar, mas devemos renová-lo pela ação do Espírito Santo que opera e age por meio de todos. Por isso, São Paulo nos explicava na segunda leitura: há diversidades de dons, mas o mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas o mesmo é o Senhor. Cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Nós recebemos o Espírito Santo não como um apêndice na nossa vida. Nós recebemos o Espírito Santo não como um enfeite ou algo a mais. Recebemos o Espírito Santo para realizarmos o bem comum, para colocarmos à disposição de todos o dom que recebemos. E assim, cada um, operando o dom do Espírito que recebeu, fará a grande sinfonia, a sinfonia do amor e da nova criação. Amém.